Estamos falando sobre comunhão, estamos falando sobre condutas que curam e condutas que transformam. E eu quero então convidar você para abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 13. João, capítulo 13. Hoje nós vamos falar sobre os fardos da nossa alma, os fardos do nosso coração. E como é que os fardos e o modo como nós lidamos com eles podem comprometer a vida comunitária, a comunhão de uma igreja. João capítulo 13, versículos de 1 até 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus: Quem já se banhou não necessita se lavar, senão os pés. Quanto aos mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Amém. As pessoas estão sofrendo. Tem muita gente sofrendo por aí. Você pode ser uma delas. Você pode estar aqui hoje com um problema muito sério. E esse problema tem trazido angústia para o seu coração. Tem muita gente que, por estar sofrendo, estão carregando fardos pesados nos seus corações. Tem muita gente que, por estar sofrendo, está andando com a alma curvada. E não anda encurvada por um sentimento de humildade, por uma postura de humildade, mas anda encurvada porque não está aguentando o peso que a vida tem colocado sobre você. Muita gente sofrendo. Tem muita gente pessoas estão nas igrejas e estão sofrendo.
e estão carregando muitos fardos. O que podem ser esses fardos? Pode ser inúmera coisa. Primeiro, tem muita gente sofrendo por conta dos seus pecados. Pode parecer que não, mas tem. Tem muita gente que está chorando, escondido, por conta dos pecados que comete contra Deus. Tem muita gente que tem vergonha de voltar para a igreja, porque acha que se voltar para a igreja vai ser excomungado, vão jogar pedra na sua cabeça por conta dos pecados. Então tem muita gente que não consegue se abrir que não consegue abrir o seu coração com uma pessoa, reserva esse pecado, reserva isso no coração e está carregando um peso, está carregando um fardo, um sentimento de culpa, porque não consegue lidar com isso. Pessoas estão sofrendo por conta dos seus próprios pecados. Mas também tem muita gente sofrendo, em segundo lugar, por conta das preocupações da vida. Tem muitos pais que estão aqui hoje pensando assim: o meu filho podia estar aqui. Tem muitos filhos que estão aqui hoje e que estão dizendo: os meus pais poderiam estar aqui. Tem muitos cônjuges que vivem juntos, mas estão separados. E vivem a aflição de uma crise conjugal que a cada dia que se passa parece que piora. Tem muita gente que está sofrendo, está com fardo pesado na alma e no coração, porque está com um problema financeiro e não consegue resolver essa questão há muito tempo e se endividou e não sabe como resolver. Tem muita gente preocupada com os filhos, muita gente preocupada com o trabalho, muita gente preocupada com a saúde, porque não está bem. E tem, em terceiro lugar, acredite, pessoas que estão carregando um fardo muito pesado por conta da própria religiosidade implantada no coração e na mente de muitas pessoas que estão por aí. Acredite, tem muita gente sofrendo e carregando um fardo muito pesado chamado religiosidade. E o caso é antigo. Jesus discutiu sobre isso, sobre esse fardo da religiosidade com os fariseus na sua época, porque os fariseus da época de Jesus, eles exigiam das pessoas um alto grau de religiosidade que nem os próprios fariseus davam conta de viver. E esses fariseus da época valorizavam muito a lei e valorizavam de menos as pessoas. Exigiam demais das pessoas e para não se perder a lei, eles perdiam as pessoas, mas não se perdiam a lei, não se perdiam as palavras. Então o que valia para eles era a religião. Eu não sei em qual situação o seu coração ou o seu fardo pesado se encontra. O que eu sei é que nas Escrituras a gente encontra Jesus fazendo um convite para quem descobre e para quem percebe os fardos pesados da alma e do coração. Jesus diz para essas pessoas: vinde a mim, vocês que estão cansados. Vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês desse fardo pesado. E um dos meios pelos quais nós podemos ver esse modo gracioso de Deus, um dos meios pelos quais a gente pode descobrir esse alívio gracioso e bondoso de Deus dos nossos fardos, se evidencia pela própria vida da igreja. Acredite. Também tem muita gente que diz assim: não, eu não acredito mais na igreja, eu estou frustrado com a igreja, de igreja eu estou fora, porque já me machuquei demais com isso. Mas eu preciso dizer para você que também no meio da igreja existe cura, sim. No meio da igreja existem pessoas que estão dispostas a se envolverem com a sua vida, se envolverem com o seu coração de uma forma tranquila, serena e de algum modo contribuir para que tenha alívio para o seu coração. A igreja
ainda que evidenciando alguns aspectos limitadores, porque faz parte da nossa vida enquanto ser humano, ela é uma comunidade que se reúne em nome de Jesus, e ela é uma comunidade que se reúne em torno do Evangelho, e os seus encontros são encontros baseados no nome de Jesus e no centro do Evangelho. É por isso que a igreja, ela acaba sendo também um meio onde os nossos fardos acabam sendo aliviados. Agora, um dos grandes problemas que nós enfrentamos com os nossos fardos é que se nós não soubermos lidar com eles, os nossos fardos eles vão nos alienar. Os nossos fardos eles vão nos alienar primeiro de Deus, porque nós vamos achar que Deus está nos castigando, porque nós vamos achar que Deus está sendo injusto, porque nós não vamos dar mais conta de viver com Deus por conta desse peso que nós temos. Então eu não tenho mais ânimo para ir à igreja, eu não tenho mais ânimo para acreditar em alguma palavra esperançosa que a Bíblia traz para mim a respeito das minhas angústias e a respeito dos meus fardos. Então a primeira alienação é que eu me distancio de Deus, eu me tranco na minha própria vida e eu não estou mais nem um pouquinho interessado nesse papo de Deus gracioso e bondoso. Mas se os nossos fardos também não forem aliviados e não forem tratados, em segundo lugar nós vamos nos alienar das pessoas, porque nós vamos nos distanciar delas. Vamos nos enclausurar na nossa dor. Vamos dizer que a nossa dor é a única razão de que vale ainda ter tempo para se pensar e para se questionar. E sabe qual é o resultado de pessoas alienadas e de pessoas que não conseguem resolver os seus fardos, que não são aliviadas? O resultado é que nós criamos um mundo de feridos que começam a guerrear uns com os outros. Pessoas que estão com fardos pesados criam um mundo de feridos e que ficam guerreando um com o outro. Eu não sei se você já viu o filme do Batman vs Super-Homem. Viu esse filme? É muito bom. Mas se você não viu o filme, eu indico que você veja. Claro, quem gosta dos super-heróis aí, você vai se amarrar muito no filme. Mas no final do filme, essa semana eu estava revendo o filme e eu vi no final do filme uma frase que chamou muito minha atenção. Eu não vou contar qual é o momento, porque vai que você queira ver, eu vou estragar o filme para você. Mas tem um momento lá em que a Mulher Maravilha está conversando com Bruce Wayne. E Bruce Wayne é o Batman, não é? Você não sabe. E o Clark Kent é o Super-Homem. E eu sou o pastor da igreja. E no final, num determinado momento, isso não significa que eu sou super-homem, tá? Que eu também não sou super-herói, muito pelo contrário. Mas no momento final do filme, a Mulher Maravilha está conversando com o Bruce Wayne, e eles estão diante de uma cena muito difícil, e a Mulher Maravilha olha para o Bruce Wayne e diz assim: o homem criou um mundo que se tornou impossível de se viver junto. O homem criou um mundo que se tornou impossível de se viver junto. Os fardos da nossa alma, os fardos do nosso coração, não apenas nos cansam, não apenas fazem a nossa alma pesar, mas nos afastam de Deus e, de certo sentido, também
nos afastam das pessoas. É por isso que, se nós não resolvermos esse assunto tão complicado na nossa vida, nós vamos sim criar um mundo onde vai ser impossível de se viver junto. E é aí que a igreja pode ter um impacto muito profundo na vida dessas pessoas. Porque eu compreendo que nós, enquanto igreja, nós não somos melhores do que ninguém. E nós estamos numa mesma caminhada. É por isso que aqui na igreja a gente sempre diz: olha, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós estamos juntos numa jornada de fé, tentando descobrir o que é que Deus quer fazer na nossa vida enquanto igreja, enquanto povo, enquanto comunidade. E de algum modo, se nós entendermos isso, nós vamos então servir de apoio para aqueles irmãos que de algum modo estão carregando fardos pesados, e nós vamos compartilhar o alívio dos fardos um com o outro. Aliás, para falar de aliviar fardo, a gente tem que dizer que aliviar o fardo é um mandamento bíblico. Em Romanos capítulo 15, versículo 7 diz o seguinte: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Acolhei-vos. Em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Se nós levarmos as cargas uns dos outros, nós vamos cumprir com a lei de Cristo. Qual lei? Amar o próximo como o Senhor nos amou. Efésios capítulo 4, versículo 2 diz: suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros. É por isso que, de algum modo, a comunidade remida, ou a igreja, ela tem parte importante no alívio dos fardos das pessoas. E é com base aqui no texto de João, no capítulo 13, que eu gostaria então nessa noite poder falar um pouquinho sobre os fardos da nossa alma e como nós podemos contribuir com a vida das pessoas, de algum modo promovendo alívio. O texto do capítulo 13 aqui de João é uma evidência clara de como servir. A gente está vendo aqui o nosso Senhor Jesus servindo de maneira clara. E Jesus comunicou algo muito radical aqui no capítulo 13 de João sobre o seu reino. O comunicado aqui de Jesus é muito radical porque ele está dizendo que o caminho que leva à grandeza é o caminho que aponta para baixo. O caminho que aponta para a grandeza é o caminho da humildade. O caminho que aponta para a grandeza é o caminho que se encontra no servir um ao outro. E é por isso que Jesus até diz no versículo 17, no capítulo 13, ele diz assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Se sabeis essas coisas. Que coisas que ele está dizendo? Tudo que ele acabou de fazer no capítulo 13. Lavar os pés dos discípulos e ensinar os seus discípulos a fazerem a mesma coisa que ele fez. Ou seja, se você servir com humildade, se você for humilde e servir as pessoas com esse sentimento, você vai descobrir o sentido da vida. O sentido da vida é você servir alguém. Essa é a mensagem central do cristianismo. A mensagem do cristianismo é que você se realiza quando você vive para alguém. Você se realiza quando você vive para alguém. Hoje de manhã, no café, eu estava conversando com a Diana e nós estávamos dizendo, um para o outro, né? Estava conversando sobre o que eu ia pregar hoje à noite. E aí a gente comentou, dizendo o seguinte: é impressionante, as pessoas estão deprimidas, as pessoas estão em depressão, e elas estão tão focadas em si mesmas que elas não conseguem pensar no outro. Porque quando elas começarem a pensar no outro, além delas encontrarem a cura para a própria depressão delas, elas vão encontrar sentido para a vida.
Porque é isso que o cristianismo exige, porque é isso que o cristianismo fala para mim e para você. O significado da vida não está em a gente ficar focado na nossa dor, no nosso coração, na nossa causa. Mas o cristianismo empurra a mim e a você a entender que o verdadeiro sentido da vida está em quando a gente se entrega a alguém, quando a gente serve a alguém. Esse é o significado da vida. O problema é que tem muita gente carregando fardo pesado e não sabe com quem contar nos momentos em que os fardos estão pesados e oprimindo o coração de uma pessoa. Parece que a gente tem a impressão de que não tem quem se ajoelhe para estender a mão para a gente levantar e ser curado e ser aliviado dos fardos da nossa alma. Se a gente quer ser uma comunidade, se a gente quer ser uma igreja que floresce, se a gente quer ser uma igreja que dê frutos, que vive uma verdadeira comunhão, então a gente tem que estar muito disposto a se rebaixar. Preste muita atenção. Eu vou repetir. Se você quer você quer fazer parte de uma igreja que quer florescer, dar frutos, você tem que estar disposto a se rebaixar. A se rebaixar para servir alguém, para ajudar alguém. E nessa noite, eu gostaria de pensar três desculpas que nós costumamos oferecer para não servirmos as pessoas. Eu gostaria de compartilhar com você três desculpas que nós damos para dizer assim, não dá agora para servir alguém. Agora eu não tenho condições de aliviar o fardo de uma pessoa, de ser agenciador do reino de Deus na vida de alguém e promover bênção, promover cura, promover alívio no coração de alguém. Eu vou falar dessas três desculpas e ao mesmo tempo que eu vou falar dessas três desculpas, eu vou combatê-las com o texto de João no capítulo 13. As desculpas são nossas, e as respostas à desculpa que nós damos é bíblica. Então eu quero compartilhar um pouquinho com você nessa noite sobre isso. A primeira desculpa que a gente dá está com base nas circunstâncias. A primeira desculpa são as circunstâncias. Pastor, o que o senhor quer dizer com as circunstâncias? Eu me refiro com circunstâncias com as coisas que estão acontecendo na nossa vida. As circunstâncias, dentro das nossas desculpas, elas são justificáveis para nós não termos a ação em aliviar o fardo de alguém. Deixa eu tentar simplificar. Você diz assim, pastor, eu não tenho tempo agora para atender aquela pessoa. Pastor, eu não tenho tempo agora de ouvir aquela pessoa. Aliás, eu nem quero ouvi-la. Pastor, eu trabalhei duro o dia todo, então eu não tenho como ajudar essa pessoa, porque agora o que eu quero fazer é ver o jornal, jantar, botar o pé para cima e descansar. Eu trabalhei já demais hoje, não dá mais para conversar com aquela pessoa. Ou você diz assim, pastor, me desculpe, eu entendo que o problema da fulana é muito complicado, mas o senhor precisa ouvir o meu. Pastor, se o senhor está de cabelo arrepiado por conta do problema dela, se eu contar o meu, a sua barba vai crescer em 3 minutos. De novo, daquele tamanho. O meu problema é muito maior. E se o meu problema é muito maior, eu não tenho tempo, eu não tenho condições, eu não tenho espírito para me envolver com o problema do outro. Quando a gente dá essa desculpa de que as circunstâncias levam a gente a não se envolver e a não servir uma pessoa que está com um fardo pesado no seu coração, sabe o que isso resulta? Resulta em que eu e você, a gente quer ser servido, mas a gente não quer servir ninguém.
Ou seja, as circunstâncias, elas ditam se a gente deve ou não servir, se a gente deve ou não ajudar as pessoas com seus fardos. E aí você diz assim: não, pastor, eu não tenho condição agora de ajudar ninguém, porque a circunstância não favorece que eu sirva, a circunstância que eu vivo não favorece que eu ajude alguém. Bom, já que a gente está falando de circunstâncias, então vamos pensar nas circunstâncias do texto de João no capítulo 13. Qual era a circunstância de Jesus no capítulo 13 de João? Qual era a circunstância? Eu falo em uma palavra: horrível. A circunstância de Jesus em João 13 era horrível. Olha o que diz o versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai. De passar desse mundo para o Pai. Jesus sabia que a sua hora de morrer na cruz por homens pecadores e egocêntricos havia chegado. Jesus sabia que ele ia provar a ira de Deus lá na cruz do Calvário por minha causa e por sua causa. Jesus sabia que chegou o momento em que ele ia ter que agonizar na cruz do Calvário por homens que são egoístas. Chegou a hora. E o que ele resolve fazer? Ele serve. Jesus não chega para os discípulos aqui e diz assim: discípulos, meus amigos, será que vocês não sabem perceber? Será que vocês não estão percebendo o que está prestes a acontecer comigo? Será que vocês não estão percebendo que quem está precisando de conforto aqui agora sou eu? Jesus não fala isso. No momento em que Jesus tinha todos os elementos para ser egoísta e para pensar nele, porque ele estava vivendo um momento de crise tão profundo, no momento que ele podia ser egoísta, que ele foi muito mais altruísta ainda. E é exatamente aqui que a gente precisa aprender uma coisa com Jesus muito séria. Quando a gente serve uma pessoa que está passando por um problema muito sério, quando a gente está disposto a levar as nossas mãos até essa pessoa, abrindo mão das nossas próprias desculpas, abrindo mão das nossas circunstâncias, quando a gente serve alguém, isso é um ato de milagre, isso é um ato milagroso. Quando a gente deixa de ver, quando a gente deixa de olhar para nós mesmos e quando nós olhamos para uma pessoa, isso é um ato milagroso. Que só o Espírito Santo é capaz de fazer na minha vida e na sua, porque se tem uma tendência que nós estamos muito bem tendenciosos, é pensar em nós. Nós não temos tempo para pensar em alguém, porque o que vale são as nossas circunstâncias, é a minha agenda, é a minha crise, são os meus problemas. Eu não tenho tempo para pensar no problema do outro. Eu não tenho tempo para lidar com a crise do outro. Eu não tenho tempo para lidar com o fardo do outro. Poxa, eu vou aliviar o fardo de alguém e ninguém vai aliviar o meu? Essa é a primeira desculpa, que é um câncer no meio da igreja, que não colabora para a comunhão, as circunstâncias. O meu fardo é mais pesado que o dele. E se é mais pesado que o dele, eu não tenho condições de servir ninguém. A segunda desculpa é o que eu chamei de merecimento. Se na primeira desculpa nós dizemos que nós não temos tempo porque o que favorece agora é o olhar a minha circunstância, na segunda desculpa a gente diz mais ou menos assim: eu não vou ajudar essa pessoa porque ela não merece que eu a ajude.
não vou ajudar essa pessoa, porque ela não merece que eu me dedique a ela. Já pensou isso em algum momento da sua vida? Dizer que algumas pessoas não merecem a nossa dedicação. Algumas pessoas não merecem o nosso esforço. Algumas pessoas não merecem o nosso empenho. Algumas pessoas não merecem que a gente venha tirar tempo para ajudar essas pessoas que estão sofrendo. Elas não merecem. Afinal de contas, elas tomaram as decisões delas, então ela tem que agora arcar com a decisão e tem que pagar por isso. Mesmo porque, pastor, eu já ajudei ela uma vez e depois ela virou as costas para mim, falou mal de mim ainda. Não, eu não estou disposto a isso. Se você olhar João 13, sabe o que é que você vai ver? Jesus não apenas serve, como ele também serve aqueles que não mereciam absolutamente nada. Jesus lava os pés desses homens, e esses homens não mereciam absolutamente nada. Você quer um exemplo? Olha ao redor da mesa, em João 13. Entre na cena. Olha ao redor da mesa. Quem são os homens que Jesus lavou os pés? Você olha para um lado da mesa, você encontra quem? O Judas. O cara que estava pronto. O cara que estava assim pensando em colocar o dinheiro no bolso, fazer um depósito gordo e entregar Jesus para as autoridades, porque ele já não aguentava mais aquele papo. Ele estava na mesa. Olha para o outro lado da mesa. Sabe quem que você vai encontrar? O Pedro. O Pedro que, cenas posteriores, veio a negar Jesus 3 vezes praguejando, quase que falando palavrão. Eu não conheço esse homem. Jesus lavou o pé desse homem. E que até disse para Jesus: não, os meus pés você não vai lavar. Aí Jesus disse: se eu não lavar você, não tenho parte com você. Então, por favor, me dê um banho. Dê um banho. Jesus contendo Pedro: calma, nem tanto, não é assim, né? É só o seu pé. Continue olhando para a mesa. Sabe quem que você vai ver na mesa? Os outros 10 discípulos. Que com os mesmos pés que foram lavados por Jesus, foram os mesmos pés que saíram correndo no Getsêmani de medo. E todos abandonaram a Jesus por conta da perseguição e saíram correndo. Os mesmos pés que foram lavados foram os mesmos pés que deram no pé. A tentação que eu e você temos de avaliar alguém e decidir não servir essa pessoa, porque você acha que essa pessoa não merece, ou porque essa pessoa não vai valorizar sua ajuda, essa tentação é muito grande. E você pode passar por ela muitas vezes. E eu tenho uma má notícia para dar para você. Sempre haverão pessoas, sempre vai ter pessoas na sua vida, na minha vida, em que a gente vai fazer de tudo. Nós vamos fazer de tudo que tiver ao nosso alcance para abençoar essas pessoas. Nós vamos fazer de tudo que está ao nosso alcance para alegrar o coração delas. E nós vamos fazer de tudo para, de alguma forma, promover alívio aos fardos que elas estão carregando. E aí, em seguida, elas te olham e dizem assim para você: não foi suficiente. Você se entregou, você se doou, você fez, mas não foi suficiente. Elas olham para você e dizem: mas foi tão pouco que você fez, eu quero é mais. São sanguessugas. E sabe o que é que a gente pensa quando nós encontramos pessoas assim, das quais nós ajudamos de algum modo nos seus fardos? A gente diz assim: não, essas pessoas não merecem o meu esforço.
Só que eu tenho que dizer para você nessa noite que merecimento não determina se nós vamos servir uma pessoa ou não. Jesus não viu merecimento naqueles homens, mas Jesus os amou até o fim, porque o amor é que faz servir. Eu me lembro, eu sempre cito esse texto, porque esse texto mexe muito com a minha alma. Eu me lembro de quando Jesus curou os 10 leprosos. Esse texto me intriga, é um texto que humanamente eu gostaria que ele não tivesse na Bíblia. Porque Jesus passa por um leprosário, ele cura 10 leprosos, um volta para agradecer, esse que volta não é judeu, esse que volta é samaritano, ele se ajoelha diante de Jesus, os outros 9 vão embora, não voltam. Jesus olha para o samaritano e diz assim: cadê os outros 9? Vocês não eram 10? Jesus era fantástico com as suas palavras, com as suas histórias. Eu sou fanzaço de Jesus. Eu quero aprender com ele a contar parábola, ele é muito bom. E ele olha para o samaritano agradecido, ajoelhado aos pés de Jesus. Jesus diz: cadê? Vocês não eram 9? Só você veio para voltar e agradecer? Então levanta, tua fé te salvou, Deus te abençoe. O que me intriga é que o mestre, o rei Jesus, sabia que os outros 9 não iriam voltar, e mesmo sabendo, ele não deixou de abençoar os 9. Merecimento? Se nós vamos falar de merecimento, os outros 9 não seriam curados. Que tipo de igreja nós estamos formando? Porque quando nós nos envolvemos com as pessoas, nós queremos que de algum modo elas venham a responder às expectativas que estão no nosso coração. Não, elas têm que estar aqui com a gente. Mas se você servir essas pessoas, elas não estiverem e não quiserem nunca mais pisar o pé delas aqui nessa igreja, você ainda vai recolher a sua mão? Merecimento não determina se nós servimos ou não, mesmo porque o Senhor Jesus me serviu morrendo na cruz do Calvário e eu não merecia absolutamente nada. E eu pergunto: quem é que aqui merecia alguma coisa diante de Deus? Terceira desculpa que nós damos para não servir uma pessoa com seus fardos é o que eu chamei de a sua posição. Sabe qual é a tese da sua posição? É mais ou menos assim: eu não posso me rebaixar e fazer aquilo para ajudar alguém. Eu não posso me rebaixar para ajudar essa pessoa. Agora, eu preciso ser muito sincero com essa tese. Ninguém aqui vai ser corajoso o suficiente para dizer isso. Ninguém aqui vai dizer assim: não, pastor, eu não posso me rebaixar para ajudar essa pessoa. A gente não fala, mas a gente faz. A gente não fala, porque é feio falar isso. É contra a nossa ética. Parece que soa meio imoral. Nada cristão. E de fato, não é cristão mesmo. Então a gente não fala, mas a gente age. É uma postura tácita. Está ali, nas entrelinhas. A gente não fala. A gente assume ela, mas a gente não fala. Não, eu não posso me rebaixar, porque afinal de contas eu tenho uma posição que eu criei no meu coração e na minha alma. Eu não tenho condições de me rebaixar para ajudar fulano de tal. Quando a gente fala isso, a grande pergunta é: quem é você? Qual é a imagem que você criou a seu respeito? Mas para você responder essa pergunta, aliás, antes de você me responder essa pergunta, deixa eu lhe fazer outra. Para já começar a desconstrução.
Olhe para João 13. E aí eu faço a pergunta: ok, você vai falar de posição? Quem é Jesus? Quem é Jesus? É mestre? É o rei? É o salvador? Não é? Ok, então agora imagine que você é um convidado de João 13. E você entra pela porta. Aliás, você olha pela janela o que está acontecendo em João 13. E quando você olha pela janela, você vê a cena dos lava-pés. E quando você vê Jesus ajoelhado, porque você está querendo saber quem é Jesus e você não conhece Jesus, quando você olha aquele homem lavando os pés dos discípulos, logo você diz assim: ah, ok, aquele não é Jesus, aquele é o escravo. Quem é Jesus? Porque naquela época, quem lavava os pés dos convidados eram os escravos. Jesus ocupa o lugar de quem ali? Do escravo. Agora eu pergunto, ele está preocupado com isso? Não. Sabe por que Jesus não está preocupado com isso? Porque olha o que diz o versículo 3: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Primeiro, ele sabia que Deus tinha confiado tudo nas suas mãos, ele tinha autoridade. Segundo, ele sabia de onde ele vinha. Terceiro, ele sabia para onde ele estava voltando. Ele sabia quem ele era. Jesus sabia que ele era autossuficiente, que ele era Senhor, e que mesmo assim ele se curva para servir e para lavar os pés daqueles homens que não mereciam absolutamente nada. Agora, o que diz a nossa cultura? O que diz a nossa cultura? A nossa cultura diz assim, que a posição que nós ocupamos, ou a posição que nós criamos para nós mesmos, porque às vezes a gente nem posição tem, mas a gente cria um status. A gente cria um status para o nosso posição. A gente cria uma persona. A gente desenvolve uma figura. Então, a nossa cultura diz que a posição que nós ocupamos, ou a posição que nós criamos para nós mesmos, pode nos afastar das pessoas e pode nos afastar de sermos alívio no fardo de alguém, de promover alívio no fardo de alguém. Deixa eu tentar dar uma ilustração para ficar mais claro. Olhe uma família e olhe a figura dos pais. Quem é que manda em casa? Bom, bem, veja bem. É interessante que, um parêntese, há uns anos atrás a Veja fez uma capa de revista muito interessante, eu tenho essa Veja guardada até hoje. A capa é a figura de um adolescente grande e os pais pequenininhos e o adolescente segurando e dizendo assim: eles é que mandam. Faz sentido, né? Mas teoricamente, quem é que manda em casa são os pais, ou deveria ser os pais. Certo? Ok. Qual seria a dedução lógica do serviço? A dedução lógica do serviço é que os filhos devem servir aos pais, porque quem manda em casa e quem tem autoridade são os pais. Mas pais que abençoam os seus filhos, os pais que abençoam os seus filhos não rebaixam os seus filhos pela autoridade que eles têm nas mãos. Muito pelo contrário, os pais que abençoam os seus filhos são os pais que se curvam para servir os seus filhos. Saber quem nós somos diante de Deus nos habilita a lavar o pé de qualquer pessoa. Ainda que ninguém veja que você esteja lavando. Porque essa é uma outra tentação. A tentação também que a gente tem, a justificativa é mais ou menos assim: não, eu vou te servir, mas deixa eu montar um palco. Eu vou te ajudar, mas espera um pouquinho aí, vamos fazer uma selfie aqui, eu vou postar no Facebook.
que eu estou te ajudando. Vamos lá. Faz uma cara de alívio assim, eu vou fazer uma cara de Jesus. Vamos lá. Essa é uma outra tentação. Pessoas que querem promover alívio no fardo de uma pessoa e querem se promover com o alívio. Quando a gente sabe quem nós somos diante de Deus, a gente não fica com essa desculpa de posição. A gente não está preocupado se as pessoas merecem ou não, se vão desprezar a gente ou não, se vão depois nos ajudar ou não, se vão reconhecer a nossa ajuda, porque vai ter gente assim, em que você vai ajudar essas pessoas e depois elas não vão nem dar a mínima para a sua ajuda. Entendeu? E vai passar um tempo, essas pessoas vão precisar de ajuda de novo. Olha que oportunidade abençoadora de você ser um cristão. Você ajuda uma pessoa, e aí ela não retribui com alegria, com gratidão, e aí essa pessoa passa por um problema de novo, e aí você olha para ela e diz assim: te peguei, agora você não merece, não vou te ajudar. Eu vou ter que pregar esse sermão de novo para você. Conta a história de um pastor que fez isso. Chegou no domingo, pregou um sermão. Chegou no outro domingo, ele abriu a Bíblia, pregou o mesmo sermão. No terceiro domingo, as pessoas ficaram meio assim. Chegou no terceiro domingo, ele foi e pregou o mesmo sermão. O povo falou assim: gente, esse pastor está com um problema. Esse pastor precisa fazer aconselhamento pastoral com alguém. Chegou no quarto domingo, o pastor abriu a Bíblia, começou a ler o texto. O povo: não é possível. Ele foi e pregou o mesmo sermão de novo. O conselho ficou doido. Acabou o culto, o conselho chamou o pastor: vamos conversar lá? O pastor: claro. O conselho disse para o pastor: pastor, mas que história que é essa? Você só tem um sermão? Você não estuda não? Que história que é essa, pastor, né? Você está pregando o mesmo sermão há um mês. Ele disse: claro, vocês não entenderam nada. O dia que vocês viver o que eu estou pregando aqui, aí eu mudo. Aí, se a moda pega, hein? Ia ser boa, né? Olha que maravilha. Não são as circunstâncias, não é o merecimento e não é a nossa imagem, o poder que determina se nós vamos servir uma pessoa que está sofrendo ou não. Nós servimos porque amamos. E se amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Em 11 de setembro, você sabe que essa data ficou marcada na história com uma grande tragédia que aconteceu na ilha de Manhattan. As duas torres do World Trade Center foram ao chão, um atentado terrorista onde aviões bateram naquelas torres. E mais de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Mas algumas pessoas ficaram soterradas e por um milagre sobreviveram. Uma dessas pessoas que sobreviveram ao atentado terrorista no dia 11 de setembro foram dois homens, Will e John. Esses dois homens sobreviveram. Eles foram soterrados e diz o relato que eles ficaram sem água e respirando um ar cheio de fumaça. As chances que tanto Will e John tinham de sobreviver era zero. Não tinham chance de sobreviver. Mas a história, e eu me lembro que minha mãe tinha uma loja e aquele dia eu liguei a televisão e fiquei chocado com o que vi, aquilo o mundo todo viu. A história da tragédia naquelas duas torres toca o coração de um terceiro personagem, Dave. Dave era um contador que morava a 190 quilômetros da ilha de Manhattan. Quando Dave viu o que aconteceu, ele trabalhava no escritório. Dave tinha servido, ele era fuzileiro naval foi fuzileiro naval durante 23 anos da sua vida. E quando ele viu tudo aquilo, ele ficou extremamente incomodado.
Então David diz a história que ele levanta da sua mesa, chega para o seu chefe e diz assim: chefe, eu vou dar uma saída, já volto. Diz a história que David sai, passa num barbeiro, corta o cabelo bem curtinho, vai para sua casa, pega a sua farda velha, limpa, se veste, dá um beijo na sua esposa e vai até a ilha de Manhattan, dirige 190 quilômetros até Nova York. Quando ele chega, ele tem a expectativa de que, porque agora ele está fardado e com o seu cabelo bem cortadinho no corte militar, ele diz a história que quando ele chega lá, ele alimenta a expectativa de poder contribuir com o resgate de pessoas, que isso lhe daria credencial para entrar. E acredite, deu. Dave entra. E ele se junta com mais um outro homem que fez a mesma coisa que ele, um veterano da marinha. E esses dois estão mexendo nos escombros, tentando ouvir alguma coisa. E depois de 1 hora de trabalho, esses homens estão voltando. Diz a história que Will ouve gritos, baixo, e cano batendo, som de cano batendo. E eles param. Will diz então para John: é um barulho, estão vivos. Então eles chamam os bombeiros, eles começam a mexer, começam a tirar. E aí Will e o John foram resgatados depois de terem passado 9 horas soterrados no meio dos escombros daquelas 2 torres. Diz a história que 20 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros do World Trade Center. 20 pessoas. Will e o John foram números 17 e 18. Por que eles foram salvos? A resposta não é difícil. Tudo porque um homem, Dave, um contador, que morava a 190 quilômetros de Manhattan, tirou seu paletó, colocou os apetrechos de resgate e se lançou na escuridão do desespero do que hoje é chamado Marco Zero. Dave se lançou na história, se envolveu nos escombros. Da mesma forma, Deus tirou as suas vestes reais e entrou no mundo depravado e nos serviu com a sua graça e com o seu cuidado. Eu e você e toda a humanidade, nós estávamos soterrados nas profundezas dos nossos pecados, nos entulhos dos nossos pecados, sem a mínima chance de sobrevivência. Nós não tínhamos nenhuma esperança e nenhuma expectativa de vida e de redenção e de resgate. Mas Jesus se vestiu de humanidade para nos resgatar dos escombros da nossa alma e dos fardos que pesam no nosso coração. O que é que isso tem a ver comigo e com você? Tudo, porque a igreja imita o seu Senhor. E a comunhão no nosso meio, que a verdadeira comunhão seja resultado de nós nos envolvermos nos escombros uns dos outros, promovendo alívio dos fardos uns dos outros e gerando vida. Que eu e você tenhamos a coragem de deixar na nossa casa o paletó da comodidade, se envolver nos escombros e na poeira da alma das pessoas para promover alívio e conduzir essas pessoas até a cruz do Rei que vivo está. Que essa igreja seja resultado de pessoas como Dave, que se incomodam em ver pessoas que estão soterradas pelos seus fardos e que não ficam apenas com uma oraçãozinha. Eu vou fazer uma oraçãozinha por você.
faz uma oraçãozinha, mas não faz absolutamente nada. Nem faça essa oraçãozinha. Agora, se você se propõe a se envolver, então ore e coloque as mãos nas pedras e vá tirando os fardos, os escombros daqueles que podem sim estar hoje sentado ao seu lado e sofrendo com os fardos da alma e do coração. Eu termino dizendo o que eu falei no início. Pessoas estão sofrendo, estão com fardos. Eu espero que nessa noite, eu e você possamos de algum modo nos envolver com aqueles que estão sofrendo e conduzir ao Rei que promove alívio. Eu queria hoje terminar o culto cantando um hino que eu gosto muito. Esse hino é uma oração. Em várias das estrofes desse hino, é uma oração em favor de alguém. Nós vamos cantar esse hino como um modo também, um meio de nós não deixarmos de pensar um pouquinho em nós, para pensarmos também nos fardos daqueles com quem nós vivemos, daqueles com quem nós convivemos. A noite está se findando, e quando o sol brilhar amanhã, que você seja como o David da história, se levante e vá até o escombro de alguém. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Pedir a Silvinha, por favor, Silvia, que nos ajude. Vinda